Flamengo não facilita e pede mais de 110 milhões de reais para vender Matheus Gonçalves. Logo depois de recusar a possibilidade de negociar o jovem com um rival brasileiro, o mais querido estipulou um alto preço para negociar. Atacante pode deixar o Flamengo. O Flamengo já se movimenta nos bastidores do mercado da bola, às vésperas de mais um período de janela de transferências. Além de buscar reforços para o grupo do técnico Tite, o rubro-negro também avalia outras possibilidades. A diretoria comandada pelo presidente Rodolfo Landim analisa saídas de jogadores que estão sendo pouco utilizados e aparecem valorizados no mercado, com altas chances de negócios rentáveis. De acordo com informações do jornalista Vene Casagrande, um nome que pode deixar o clube é Matheus Gonçalves. Nos bastidores, os empresários estão se articulando para buscar uma proposta pelo jogador de 18 anos. Flamengo informa preço. Recentemente, o mais querido fechou a porta para o interesse do Santos e indicou que não irá aceitar negociar sua joia com um rival brasileiro, priorizando o exterior. Segundo informação publicada pela reportagem da coluna do Fla, o valor já está estipulado. A intenção do clube é receber 20 milhões de euros, 116,9 milhões de reais na cotação atual pelo atacante. Depois de ser emprestado ao Red Bull Bragantino em 2023, Matheus Gonçalves retornou ao Flamengo e pediu para atuar no Sub-20, de olho em minutos em campo. Na equipe principal, o atacante soma apenas 6 partidas em 2024, ainda sem contribuição ofensiva. Ele esteve em campo pela última vez contra o Amazonas, pela Copa do Brasil em maio. Flamengo deve contar com Vitor Hugo titular para duelo contra o Juventude. Time titular do rubro-negro passará por sérias mudanças para o confronto. Mengão com desfalques. O Flamengo entra em campo nesta quarta-feira 26 para enfrentar o Juventude pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe comandada pelo técnico Tite quer manter a liderança e espera uma vitória diante dos gaúchos. Apesar das grandes expectativas, o Mengão pode enfrentar certa dificuldade no campo do seu adversário. Além do time estar aparentando cansaço, o 11 inicial terá que passar por mudanças. Sem Davi Luiz, o técnico da equipe resolveu esboçar quem são os 11 titulares para o jogo. A surpresa desta vez é o jovem meio-campista Vitor Hugo, que deve atuar pela ponta. Provável escalação divulgada. O jornalista Vene Casagrande informa que o técnico Tite fará grandes mudanças no time titular do Flamengo. Sem poder contar com algumas das suas estrelas, o treinador demonstra mudança tática. A provável escalação do mais querido para o jogo está da seguinte forma: Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Léo Ortiz, Gerson, Vitor Hugo e Lohan, Luiz Araújo e Pedro. Davi Luiz sentiu fortes dores no joelho durante o jogo contra o Fluminense, e ainda não há um prazo para retorno. Não foi divulgado um diagnóstico do atleta, mas sua ausência já é garantida para o próximo duelo. Além dele, Bruno Henrique também se machucou e está desfalcando o rubro-negro. A diretoria comunicou nesta terça-feira que o atleta sofreu um problema também contra o Flu, e não possui prazo para a volta. Vale lembrar que o mais querido também não poderá contar com Arrascaeta, Varela, Vina, De La Cruz e Pulgar. Todos os citados estão na disputa da atual edição da Copa América. PSV-HOL se manifesta sobre possível negociação para contratar Matheus Gonçalves do Flamengo. Meio-campista desperta especulações no mercado da bola e clube holandês foi apontado como principal interessado. O Flamengo encarou o Juventude na última quarta-feira 26 e perdeu a oportunidade de abrir uma vantagem significativa na liderança do Brasileirão Série A. Isso porque ao perder por 2-1, deixou de somar 2 pontos e o Bahia encostou, com a mesma pontuação porém levando desvantagem no saldo de gols. Vale lembrar que o goleiro Rossi se destacou, mas não conseguiu evitar o revés em Caxias do Sul. Entretanto, é vida que segue e momento para abrir os olhos na parte mais intensa da temporada. Neste contexto, o Fla se movimenta nos bastidores para buscar suas prioridades nos reforços. Embora tenha um interesse em contratar e já recebeu ofertas para negociar, como é o caso de Brian Rodrigues, saídas devem acontecer, pois o elenco rubro-negro é uma atrativa vitrine no mercado da bola. Meio-campista alvo de especulações. Neste contexto, o nome de Matheus Gonçalves é um dos atletas que despertam a cobiça de alguns clubes. Sem muito espaço, algo que inclusive irrita a nação, o meio-campista deve ser negociado com o futebol europeu, pois uma negociação com equipes do Brasil está descartada. Contudo, recentemente veio à tona uma possível investida do PSV em Eindhoven HOL,
que teria feito uma oferta de 5 milhões de euros, algo em torno de 29 milhões de reais. Todavia, a agência RTI Esportes entrou em contato com o diretor da equipe holandesa, que abriu o jogo sobre o caso. Vennegoor Selling, diretor do PSV, foi categórico ao negar qualquer contato para contratar o meio-campista rubro-negro. A resposta, encaminhada por e-mail, derruba as inúmeras especulações que apontaram o interesse. Interesse negado. Nunca tivemos interesse no jogador. Não há conversa com o Flamengo, absolutamente nada. Essas coisas foram divulgadas sem nenhum fundamento pela imprensa brasileira. Esse jogador nunca esteve no radar do PSV, afirmou Vennegoor. O dirigente holandês se mostrou bastante irritado e finalizou seu contato com a reportagem do portal citado, passando o recado e reafirmando que nenhuma movimentação foi feita. Ninguém foi autorizado por mim a falar em nome do PSV. Sequer enviamos um funcionário do departamento de scouting para o Brasil. Por ora, não estamos procurando no mercado um jogador com essas características. Após derrota para o Juventude, Gabigol tem situação exposta no Flamengo e decepciona. Apresentando um desempenho bem abaixo do esperado, o Flamengo sofreu uma derrota, mas se manteve na liderança do Campeonato Brasileiro. Momento de apreensão nos bastidores. Após 7 jogos sem derrota no Campeonato Brasileiro, o Flamengo acabou perdendo para o Juventude, no Alfredo Jaconi, na última quarta-feira 26, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro por 2-1. Mas apesar do resultado, se manteve na liderança da competição. Com uma equipe irreconhecível em campo, o rubro-negro saiu na frente no placar, mas não conseguiu segurar a pressão do adversário. Por conta disso, inclusive, que o técnico Roger Machado apontou que o Juventude merecia ter vencido com um placar mais elástico. Buscando reverter a situação, Tite buscou por soluções no banco de reservas, que acabaram não surtindo o efeito que era esperado. Dentre elas, o camisa 99, Gabigol, que não vem conseguindo aproveitar as oportunidades dadas por Tite, em busca de evolução. Por conta disso, a comissão técnica e a diretoria estão preocupadas com a falta de resposta do jogador em campo, já que está em fim de contrato com a equipe, que vai até dezembro, além de ainda aguardar o julgamento referente à tentativa de fraude do exame antidoping, que pode tirar o jogador de campo até abril de 2025. Diante dessa indecisão sobre o futuro e apresentando um desempenho abaixo do esperado, o camisa 99 ainda vem recebendo investidas para deixar a Gávea. Um dos principais interessados em sua contratação é o Palmeiras, de Leila Pereira. A preocupação do Flamengo nesse momento é diante das investidas que vem recebendo para os seus jogadores titulares. Por conta disso, vem buscando a renovação de Pulgar quando retornar da Copa América, onde vem se destacando. De olho no mercado, Pedro também vem recebendo investidas do mundo árabe, podendo deixar o rubro-negro na próxima janela de transferência. Entretanto, a gestão não tem interesse em abrir mão do jogador nesse momento. Isso porque só pensaria nessa possibilidade se os árabes pagassem a multa contratual do jogador, de 100 milhões de euros, já que o atleta é um dos principais jogadores do elenco carioca. Rival faz nova consulta e pode buscar acordo com o Flamengo para anunciar Gabigol em julho. Atacante tem contrato somente até o fim do ano e segue sem renovar. Alvo: o Flamengo pode perder Gabigol ainda nesta janela de transferências do futebol brasileiro. Um dos principais atacantes do país, o agora camisa 99, segue sem renovar. O atual vínculo de Gabriel Barbosa com o rubro-negro carioca está perto de se encerrar. Desta forma, em meio à fase nada positiva vivida pelo atleta, a tendência é de que uma saída aconteça. Gabigol, claro, ainda tem uma enorme moral no mercado da bola do futebol brasileiro. Nos últimos meses, muito se falou sobre Cruzeiro e Corinthians. Entretanto, agora, outro clube volta a ganhar força. Flamengo pode perder Gabigol em breve. Isso porque o jornalista André Hernan confirmou que o Palmeiras fez uma nova consulta na tentativa de abrir conversas com Gabi. O jogador seria o substituto de Endrick. Vale ressaltar também que a informação inicial é do craque Neto. Ainda de acordo com André Hernan, o Palmeiras trabalha com duas possibilidades para ter o canhoto. Uma delas é negociar diretamente com o Flamengo em busca de um acordo já para o segundo semestre. Desta forma, Gabigol poderia se juntar ao time de Abel já no mês de julho. No outro cenário, o Verdão poderia fechar um pré-acordo com Gabigol, que chegaria a São Paulo somente em janeiro de 2025. Ele que em 2024 soma 3 gols em 15 jogos.